Gente, pega uma pipoca, senta aí pra gente conversar sobre Dark, porque eu estou revendo pela segunda vez a última temporada e surgiram novas questões que eu não falei no meu primeiro vídeo. Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo falando algumas perguntas e algumas questões que não foram respondidas em Dark. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima caso vocês tenham interesse em ver. E lá eu falei algumas questões que pra mim são mega importantes pra série que não foram respondidas e outras coisinhas não tão importantes, mas que eu fiquei muito curiosa em saber mais e a gente não teve uma resposta, tá? Aquele vídeo saiu assim que eu terminei a última temporada, então, porque eu estava assim no auge da loucura. Como eu estou revendo a última série, surgiram novas questões. E surgiu, na verdade, uma teoria que eu particularmente não vi ninguém falando pela internet afora. E eu queria saber o que vocês acham dessa minha teoria, ou se eu tô muito louca, ou se faz algum sentido pra vocês. Então, vamos começar este vídeo. Falando de algumas coisinhas que não são essenciais pra série, mas que o desenvolvimento dos personagens são muito bons e eu gosto muito dessa história secundária e eu fiquei curiosa pra saber o que acontece, que é a família do Helg. Eu queria saber mais sobre a família do Helg, eu queria saber mais sobre a mãe do Helg, na verdade, e a gente sabe que ela era muito rígida com o Helg, que a gente não tem mais menção sobre ela nem em 80 e muito menos em 2019, né? Então eu fiquei curiosa para saber o que aconteceu com a mãe do Helg, principalmente quando o pai do Helg se envolveu com a Cláudia. A gente ficou sabendo que a Cláudia e o pai do Helg têm ali um caso, um affair, uma questão do momento, ou talvez não seja uma questão assim tão de momento assim, e a Regina é filha do pai do Helg, que no momento eu esqueci o nome dele, mas é o cara que cria a usina, né, a usina nuclear. Então, na última cena a gente fica sabendo isso, e eu falei mais sobre isso no meu outro vídeo, mas essa questão em si da família do Helg, dos pais do Helg, que eu fiquei querendo saber mais. Por mais que não seja relevante pra história. Poxa, mas o que aconteceu com a mãe dele? O que aconteceu pra Cláudia e o pai do Helg se envolverem? Fiquei aí querendo saber um pouquinho mais sobre esse triângulo aí de Cláudia e os pais do Helg. Não é essencial pra série, mas ficou aquela pulguinha atrás da orelha que eu queria saber mais sobre isso. Falando mais sobre essa questão de pais e o que aconteceu, eu fiquei muito curiosa para saber o que aconteceu com a mãe da Catarina depois da bendita cena do lago. A gente sabe ali o que aconteceu, né? Ela surta e, enfim, tem aquela pós-cena do lago, então a gente vê essa pós-cena e a gente sabe que em 2019 ela não tem contato nenhum com a mãe e eu queria saber o porquê. Quer dizer, a gente sabe que a mãe da Catarina é extremamente abusiva, então, mas é só por isso? Será que não aconteceu mais coisas? Será que ela morreu? Ela não morreu? Por que a Catarina deixou de ter contato com a mãe dela? Porque, teoricamente, pelo que a gente via ali na série, a Catarina tentava uma aproximação com a mãe dela na década de 80, ela tentava aquela certa aproximação, mas não conseguia resultado. Quais foram as consequências para a família da Catarina depois do que aconteceu no lago? Eu queria muito saber isso, eu queria que explorassem mais isso, e a gente acaba não tendo essas respostas. Assim como o pai da Catarina. A gente sabe que não sabe. É isso que a gente sabe. A gente sabe que a gente não sabe quem é o pai da Catarina. Dá a entender que era uma pessoa qualquer e que não tem relação nenhuma. Realmente não tem relação nenhuma. Mas você meio que fica curioso pra saber, porque o Dark faz você ficar muito dentro das famílias de todo mundo, né? Que literalmente Dark é sobre família, num geral, e árvores genealógicas e tudo mais. Então,
família é uma coisa muito importante na série, não é mesmo? Então a gente fica querendo saber mais sobre o pai da Catarina, por mais que não tenha relação com a história, você acaba ficando curioso pra saber quem é o pai da Catarina e quais foram as consequências pra mãe da Catarina depois da cena do lago, enfim. Fica aí o questionamento que a gente não vai saber. Agora uma pergunta que eu achei muito importante de fazer, que foi uma questão que ficou muito aberta e eu vou trazer, igual no meu outro vídeo que eu fiz, no meu primeiro vídeo sobre questões não respondidas de Dark, eu vou trazer nesse duas questões que foram as que mais me pegaram e que fazia muita diferença para a história e que precisava ter sido explicado e não explicou, tá? Então naquele meu outro vídeo tem duas teorias e duas questões que eram essenciais para o desenvolvimento da história que não foram respondidas, e hoje, aqui agora, eu vou trazer novas duas questões aí que ficou. A primeira delas é: a partícula de Deus foi descoberta mesmo não tendo a viagem no tempo? Porque a gente sabe que uma coisa não depende da outra. A viagem no tempo foi criada para salvar a família do Tannhaus, para trazer de volta o filho dele. Mas a gente também sabe que a partícula de Deus não foi uma coisa criada para a viagem no tempo. Ela foi uma consequência de outra coisa. Ela foi uma consequência de um acidente nuclear que teve na usina. Então, na usina teve esse acidente que a gente não sabe muito bem o que é esse acidente também. Outra coisa que a gente não sabe. Como que ocorreu esse acidente, o que foi esse acidente, a gente só fica sabendo do acidente e que gerou esse lixo nuclear, e desse lixo nuclear surgiu a partícula de Deus, e a partícula de Deus é a matéria-prima, basicamente, da viagem no tempo. Sem a partícula de Deus, não existe viagem no tempo, e sem viagem no tempo, será que não existe a partícula de Deus? Então, essa questão da partícula de Deus ficou bem vaga, e a gente sabe que essa é uma questão muito importante para a série, porque, afinal de contas, sem a partícula não existe viagem no tempo, por mais que exista a máquina de viagem no tempo, sem a partícula não existe. Então, e aí? O que acontece? Ela foi descoberta, não foi descoberta? Vai ser descoberta? Ocorreu esse acidente, não ocorreu? Então, assim, fica essa questão muito aberta, com várias perguntas para o mesmo tema, e era uma questão que pra mim era essencial ser respondida, porque é muito importante pra história, muito mesmo. Agora eu vou falar mais sobre o mundo B, porque algumas questões ficaram abertas no mundo B. Vamos começar falando que esse pessoal do mundo B é muito mais evoluído, né? Ele é mais evoluído, é mais inteligente. Pra começar, o Uric pediu um exame de DNA pra saber se o corpo da criança encontrada era do Max. Já começa por aí, porque assim, eu não tava me conformando nas primeiras temporadas, que assim, ninguém pediu um exame de DNA pra saber quem era criança. Como é que não pediram um exame de DNA em pleno 2019 pra não saber quem era criança? Então, assim, esse mundo B já evoluiu aí, porque a primeira coisa que o Uric faz é: esse cara aqui parece meu irmão que sumiu lá atrás. Faz um DNA aqui. Além das pessoas aparentemente ser mais inteligentes nesse mundo B, elas são mais comunicativas, né? Sabe que uma boa comunicação resolve muita coisa. E principalmente em Dark, que esse mundo A que a gente tem é uma coisa absurda de tantos segredos. Inclusive a Francisca até fala que o que estraga tudo nessa cidade são os segredos das pessoas, que se não houvesse segredos, muita coisa teria sido evitada, o que realmente é verdade. Então, nesse mundo B, as pessoas são mais comunicativas e conversam mais. Na série, eu acho que eles colocaram isso, e de ser mais comunicativos e conversar mais sobre os assuntos, simplesmente para encurtar várias coisas, pra não ocupar tempo de série. Mas a questão é que muitas coisas foram resolvidas na conversa nesse mundo B. Principalmente uma questão que foi a questão que eu falei no meu outro vídeo, do Boris e Alexander, que a gente ficou descobrindo o que aconteceu com o Boris bem por cima, bem assim por cima mesmo. A gente sabe ali o que aconteceu e o que não aconteceu com Boris / Alexander, porque o Bartosz simplesmente fala: pai, o que aconteceu? Conte para mim. E aí o Boris fala: filho, aconteceu isso. Então a gente já matou ali um tempo de série muito grande
porque eles simplesmente conversaram durante 2 minutos. Inclusive essa explicação do Boris não me convenceu. Eu falei mais sobre isso no meu outro vídeo. Se você quiser saber, vai dar uma olhadinha no meu outro vídeo, o link vai estar aqui embaixo. Mas enfim, vamos voltar para as questões não respondidas. Uma das questões que ficou muito em aberto e que eu fiquei meio confusa no que aconteceu foi, a gente descobre que o Jonas não existe nesse mundo B, então a história da Marta no mundo B equivale ao Jonas do mundo A. Então tudo que o Jonas viveu, a Marta desse outro mundo vai viver também. Se tudo que a Marta vive é o que o Jonas viveu, quem é que some naquela noite da caverna? A gente sabe que o Mikkel não some no mundo B. Mas alguém tem que sumir, porque se o Jonas e a Marta são basicamente a mesma pessoa, e tudo que um viveu, o outro tá vivendo em paralelo em outro mundo, alguém no mundo da Marta tem que sumir para acontecer todo o processo e desencadear todo o processo no mundo B. E essa cena também leva numa outra, que é, a gente sabe que nessa mesma noite, nessa mesma sequência de cena, o Jonas vê o Michael todo sujo e chamando por ele. Então a gente sabe que o Jonas vê o próprio pai ali, depois dele ter morrido e tal, fica um pouco confuso. E aí, no mundo da Marta, quem ela vê é ela mesma. E aí você fica, o que aconteceu? Por que ela tá vendo ela mesma? Pra começar, não tem uma explicação nem porque tem essas duas aparições, né? Nem porque ela se vê e nem porque o Jonas vê o Michael. Agora, porque eles veem duas pessoas diferentes, fica aí o questionamento. Porque dá a entender, claro, que o Jonas tá vendo o Michael porque foi ele mesmo que viajou no tempo. Só que se a gente parte dessa teoria que alguém teve que viajar no tempo para acontecer o que aconteceu no mundo B e para a história da Marta ser paralela com a história do Jonas, alguém teve que viajar no tempo e quem ela deveria ver seria essa pessoa que viajou no tempo, mas ela mesma viajou no tempo, quer dizer, óbvio que ela mesma viajou no tempo, mas entenderam esse meu paralelo do paralelo que não faz muito sentido? Então a gente fica com essa questão em aberto de por que o Jonas vê o Michael e por que a Marta vê ela mesma. Antes de ir pra minha teoria final, que eu acho que é a única teoria que é na verdade a teoria pela qual eu estou fazendo esse vídeo, porque eu preciso compartilhar essa teoria com alguém. Eu queria falar uma coisa meio aleatória aqui, porque assim, no mundo B, do nada, o Peter é padre. Do nada ele aparece como padre. E aí, do nada, ele não tá com a Bernadette e dá a entender que ele é um padre que tá lá com os moleque lá. Dá a entender. Gente, eu sei, vocês devem estar falando, você tem uma obsessão pelo Peter. Eu tenho uma obsessão pelo Peter, porque na primeira temporada apareceu que ele era muito importante. E aí foram aparecendo algumas questões que simplesmente sumiu, né? Mas enfim, eu falei mais sobre o Peter no meu outro vídeo também, mas eu só queria deixar claro este meu adendo que, assim, do nada no mundo B o Peter apareceu como padre. Agora vamos para a minha última teoria. É uma teoria que não faz sentido, porém faz muito sentido e eu queria saber a opinião de vocês. E a teoria envolve a Hannah. A Hannah engravida do Egon, lá em 1950 e poucos. A linha do tempo de Dark é uma coisa não linear que buga a cabeça sempre, mas enfim. Ela reaparece em 1800 e bolinha, já com a filha grande. Ela devia ter o quê? 5 anos ali quando apareceu? Não sei, por aí. Então, anos se passaram depois que a Hannah saiu da vida do Egon e teve a criança e tal. Aonde ela estava nesse período? Aonde ela estava nesse período? E aí que me leva à conclusão e à teoria que a Hannah do mundo B estava grávida. Claro que tem todo esse negócio que ela estava grávida do Ulrich, mas assim,
Veja bem a minha linha de raciocínio. E se essa Hannah grávida do Egon, de 1950 e poucos, na verdade foi parar no mundo B, e nesse mundo B ela conseguiu estragar o casamento da Catarina, né? E ficou com o Ulrich, e a gravidez que estava lhe pertencendo naquele mundo, na verdade não era do Ulrich, era do Egon do outro mundo. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma cena da Eva, que ela coloca todos os discípulos dela lá, fala, você tem que fazer isso, você tem que salvar essa pessoa, você tem que fazer aquilo, e você volta pro seu tempo. E aí ela vira pro Egon e fala, você vai salvar Hannah, porque a linhagem tem que ser concluída, porque o ciclo tem que permanecer intacto. Então assim, sem aquela criança que a Hannah está carregando, nada acontece, né? Se você parar pra pensar, a Sídia ali é um dos pontos principais para o desenvolvimento de todo o ciclo. Então, sem aquela criança, realmente o ciclo é quebrado. De quem que a Hannah realmente estava grávida no mundo B? Era do Ulrich ou era do Egon? E se fosse do Ulrich, quem que ia nascer? Que criança que ia nascer? Ia ser o Jonas? Porque não existe Jonas no mundo B. Então, ia nascer o Jonas? Ou, na verdade, era a Sídia? A Hannah do mundo B, na verdade, era a Hannah do mundo A, que foi tentar viajar no tempo e acabou parando no mundo B. E o Egon salvou aquela mulher e aquela criança para o ciclo permanecer intacto. Porque como a gente não sabe o que aconteceu no período que a Hannah estava grávida, porque a gente não sabe o que acontece quando a Hannah sai de 50 e poucos, até o momento que ela encontra o Jonas e a criança já tá nascida e a criança já tá crescida, então assim, esse período de tempo a gente não tem. É essa a minha teoria, gente. Eu queria saber o que vocês acham, porque assim, foi uma questão que me veio e aí eu falei, puta merda, né? Aí eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham e se vocês acham isso possível, porque a gente não sabe do que ela tá grávida, do que ela tá grávida. Ela está grávida de uma pessoa, né, de um ser humano. Mas a gente não sabe, assim, quem é a criança. É o Jonas? É a Sígia? Aquela criança é do Ulrich mesmo? Ou será que é do Egon? Fica aí o questionamento. Fica aí muitos questionamentos. E essa foi a minha última questão deste vídeo. E é com essa questão e com essa dúvida que eu encerro o vídeo de hoje, porque... gente, pelo amor de Deus, conversa comigo sobre essa teoria, porque assim, na boa, não consigo raciocinar mais. Essas foram as questões de hoje. Como eu falei pra vocês, eu sei que algumas não têm a menor importância pra conclusão da série, mas são questões que eu queria saber mais e eu fiquei curiosa pra saber mais. Outras questões, como a da Hannah e a partícula de Deus, foram questões que realmente eu achava que precisava ser explicado, precisava de uma conclusão, sabe? Esse período de tempo vago que a Hannah ficou grávida até ela aparecer lá pro Jonas, ficou meio vago ali e fez com que eu criasse essa teoria. Essa minha teoria está certa? Está errada? Eu estou muito louca, eu já deu um erro aqui na placa-mãe que eu já não tô mais conseguindo processar as coisas? Fica aí o questionamento. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessas minhas teorias. Vai dar uma olhadinha no meu outro vídeo. Vai que a gente consegue conversar mais sobre isso naquele meu outro vídeo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece do joinha que me ajuda muito. E obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau.